Novidades, então, do caso Daniel. Ô Fê, havia uma expectativa depois que a Alana recebeu liberdade, né? Vai responder ainda mais em liberdade. Havia uma expectativa para que a mãe também saísse, mas isso não era aguardado com tanta expectativa. Mas veio a acontecer decisão judicial que você traz em destaque. Bom dia. Oi, Dudu, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É exatamente isso. Pouco mais de um mês depois que a Alana Brits foi liberada aí pelo Superior Tribunal de Justiça para responder pelos crimes em liberdade na casa dela, Dudu, agora a decisão deu aí essa possibilidade à Cristiana Brits, a esposa de Edson Brits, ele que é o réu confesso pelo assassinato do jogador Daniel Correia. A gente lembra que o crime aconteceu no dia 27 de outubro. Ontem, a Cristiana deixou a penitenciária de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, por volta das 20 horas, por volta das 8 horas da noite, Dudu. Na semana passada, todos os envolvidos foram ouvidos e agora cabe à Justiça dizer qual deles vai para a júri popular. Mas foi então depois desse novo depoimento da Cristiana que a Justiça do Paraná decidiu soltar a mulher. Então ela vai responder pelos 4 crimes pela qual ela foi indiciada em liberdade. Quais são esses crimes, Dudu? É homicídio qualificado por motivo torpe, coação de curso, fraude processual e também corrupção de menores. O Edson Brits continua preso, ele está na casa de custódia de São José dos Pinhais, também região metropolitana de Curitiba, e ele continua alegando que toda a ação dele, todo o comportamento, que ele teria assassinado, depois mutilado o jogador Daniel, porque ele teria tentado estuprar a Cristiana Brits, a esposa dele. Além do casal, Dudu, outras 5 pessoas também são réis nesse processo. Essa decisão pela soltura de Cristiana Brits é uma decisão provisória e para isso, então, ela vai precisar atender algumas possibilidades, algumas coisas que foram impostas aí por ela pela Justiça do Paraná. Ela então usa uma tornozeleira eletrônica, de 2 em 2 meses ela precisa comparecer em juízo, não pode ir a bares e também não pode ir a casas noturnas e não pode sair da região metropolitana de Curitiba sem avisar a Justiça e sem a autorização também da Justiça. É um caso muito polêmico realmente, né, Dudu? E quando a gente achou que tudo teria sido finalizado, ainda não, acontece sempre e isso a gente lembra que o caso aconteceu em outubro mesmo os 5 réus, eles já foram presos, mas agora a gente continua acompanhando o caso. Inclusive, como eu falei, na semana passada todos os envolvidos foram ouvidos, a gente até deu uma reportagem aqui no Primeiro Impacto falando sobre isso, porque a Alana Brits, que já estava aí em liberdade, ela foi até o cartório onde eles foram ouvidos acompanhada de um advogado de defesa e foi depois desse novo depoimento que a Justiça do Paraná então decidiu também pela soltura de Cristiana Brits.